contribuição de Newton e de Maxwell. Newton fez contribuições para a física. Essas contribuições são conhecidas como a mecânica. Maxwell também fez contribuições para a física. As contribuições dele são a síntese do eletromagnetismo, ou seja, nós vamos ver uma visão panorâmica da mecânica de Newton e do eletromagnetismo de Maxwell. Como eu combinei com você, no canto direito superior aparece S1.Q. Então, semana 1, quarta-feira. Bem, qual é o nosso plano? A gente vai falar sobre o que é uma teoria, depois a gente vai falar sobre a mecânica de Newton, depois sobre o eletromagnetismo de Maxwell. Bem, o que é uma teoria, tá? Uma teoria é uma compreensão de uma parte de um todo. Né? O que seria o todo para a física? Seria o universo. Então aparece à esquerda aí o universo. O físico, ou seja, o teórico, vai olhar para esse universo e depois vai escolher um pedaço do universo para ele poder fazer a teoria sobre como é que essa parte do universo pode ser explicada. Então, por isso que eu botei aí o planeta Terra. O Newton viveu mais ou menos 1600 a 1640, um pouco depois, tá? Então, nessa época, você imagina que não tinha muito foguete, essas coisas assim, né? Ele desenvolveu a primeira luneta, então ele conseguia olhar os planetas e ver até alguns satélites. Então ele viu as luas, né, de Saturno, deve ter visto também as de Júpiter, né, que são significativas. Bem, o teórico vai se perguntar, primeiro, tá? Eu tenho um saco que vai ser a minha teoria. E eu tenho que colocar dentro desse saco as coisas que eu pretendo explicar. Tá? Então ele vai começar a teoria dele definindo. Eu vou falar sobre o quê? Que pedaço do todo que eu vou escolher? Que pedaço do universo que eu vou falar sobre? Então, nesse saco, ele vai botar o que a gente chama as coisas de sua teoria. Note a linguagem informal, tá? Isso é de propósito. A segunda coisa que ele vai ter que pensar é como é que essas coisas interagem umas com as outras. Depois, ele vai olhar para o mundo, olhar para a teoria dele e falou, já tem mais algum detalhe que eu preciso adicionar para que a minha teoria seja compatível com o que eu estou observando, né, no mundo. Depois que ele fizer tudo isso, ele vai ter uma teoria, a teoria vai funcionar, e ele vai então se meter a aplicar a teoria. Tá? À direita, no slide, se encontra aí o que a gente chama de mundo real. É o mundo das aplicações. Então, ele vai aplicar a teoria, né? Pode ser em várias coisas do dia a dia. Note que o globo terrestre que eu usei para o mundo real é menor do que o globo terrestre que está à esquerda. Isso é de propósito. Tá? Esse que a gente chama de mundo real sempre é um recorte ainda menor do que o que a realidade nos apresenta. Tá? Muito bem. Então, o que é a teoria, a mecânica de Newton? Né? Então, vamos aplicar aquelas ideias à teoria da mecânica de Newton. Né? Quais são as leis de Newton? Eu vou lembrar que o universo de Newton não era o universo todo, era a Terra. Ele estava vivo nessa época aí de um pouco depois de Cabral, das grandes navegações. Eu botei até um barquinho aí para a gente ter uma noção do mundo em que Newton vivia. Era esse mundo das carruagens, o mundo dos navios, tá? Navios de vela, né? Como colocado aí na foto. Muito bem, então como é que fica a teoria de Newton? A gente tem alguma ideia dessas leis, né? Porque caíram na linguagem popular. Popularmente se diz que Newton fez 3 leis. A primeira é conhecida como a lei da inércia. A segunda lei é a lei da força. A terceira lei
é a lei da ação e reação. Acontece o seguinte: se você pega uma criança de 11 anos e você fala para essa criança essas coisas, a criança não entende nada, né? Então você tem que buscar uma outra forma de explicar isso para que seja intuitivo, para que uma criança de 11 anos possa entender. Então é um excelente exercício para a gente estar vendo, tentar explicar as coisas da forma mais simples, mais básica possível. Muito bem, a aplicação de Newton, claro, é no mundo das carruagens, né? Então a gente vai começar com a primeira lei. A primeira lei disse que é a lei da inércia. Então a gente tem que perguntar: o que é inércia? Você tem alguma ideia do que é inércia? Qual é a sua opinião sobre inércia? Pode, estava fechado. É a resistência. Tá. Então, você tem a ideia de que inércia é resistência, tá? Então, é uma forma intuitiva, só que uma criança não entende muito resistência, né? Resistência a quanto? O que você quer dizer com resistência? Explique melhor. Pronto, é uma resistência sobre alguma força. Tipo, colocar uma mesa com a caixa em cima. A gravidade põe um peso na caixa, porém tem a resistência entre ela e a mesa que não faz ela cair. Um exemplo bem Mas assim, banal. observe aí uma falha no que você está me falando. Que é, a gente acertou que popularmente a segunda lei é força. Força. E você falou sobre força e a gente nem chegou lá ainda. Ou seja, a gente não definiu ainda o que é força. E você está usando isso para explicar a primeira lei, o que é inércia. Tem como você explicar a inércia sem falar de força? De força. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 11.693.000 casos da Covid-19. São mais de 284.000 mortos. Professor. 90.303 novos casos de contágio, um recorde de infecções. Sem usar força, certo? Sem usar gravidade, sem usar... Sem usar gravidade, sem usar essas coisas complexas que a criança de 11 anos vai começar a chorar. Não entendi nada. Caramba, professor. Não é difícil? Bem difícil. Isso de certa Me pegou forma agora. Mostra, isso de certa forma mostra como a gente tem um entendimento tão limitado, né? É verdade. O que são as 3 leis de Newton? Na indústria do turismo tem um negócio engraçado, porque eu trabalhei com turismo no certo tempo. Eles fazem um bocado de coisas que são triviais, né? Então, por exemplo, na indústria do turismo, às vezes chega alguém no aeroporto e você tem que buscar essa pessoa no aeroporto. Né? Às vezes a pessoa vai embarcar e você tem que levar a pessoa para o aeroporto. Então o pessoal inventa um termo bem sofisticado, né, que é o pick-up e o drop-off, para dizer: leve para o aeroporto, vai buscar no aeroporto. Aí daqui a pouco parece uma coisa sofisticada, mas por trás a ideia é simples. Então a ideia de inércia, por trás de inércia, também é simples, é muito simples. Muita gente não percebe, mas no ensino médio, em alguns livros, traz a resposta de forma bastante simples, tá? Vai dizer o seguinte, ó, a gente vai pensar o que é, quais são as coisas do universo de Newton, quais são as coisas que Newton procura explicar. A gente vai buscar exemplos mesmo. Então, com certeza, as leis de Newton se aplicam a cadeiras, se aplicam, por exemplo, a planetas, se aplica até às pessoas, como você considera a pessoa em termos do seu movimento, como se fosse um objeto, né, que se move. Né? E para a física também se aplica aos bloquinhos, que a gente gosta muito de bloquinho, fica puxando e empurrando bloquinho. Então, esses aí são exemplos das coisas que Newton vai colocar dentro da sacola dele, que é a teoria. E na série especial, então, quando você fizer isso, eu vou pedir para você mutar um pouquinho enquanto eu falo. Depois, quando você for falar, você tira o mute, tá? Pronto. Eu esqueci. Na hora você que estava fechado, agora você estava aberto. Tranquilo.
Então, esses objetos aí são os objetos de Newton. Aí eu vou perguntar para você, você pode abrir seu áudio para falar. O que é que esses objetos têm em comum? O que é comum a esses objetos todos? O lubrificante ocular com movimento semelhante às lágrimas naturais. Nada como um cuidado semelhante ao natural. Eu quero uma característica do objeto em si. Do objeto. Que ele sempre tem. O que é que cada um desses objetos sempre tem que é em comum? Movimento. Não, para mim é um movimento, mas a cadeira em si ela fica parada. Em si ela fica parada. Pode ser sem movimento. Então, assim como o cubo, sim, diga. peso. Melhore isso. Peso. O que dá origem ao peso? Qual é a característica do objeto que traz da origem? Tamanho. Não. Qual é a característica do objeto? Do objeto? Sim. Você está acostumado com isso, porque vira e mexe você pensa assim, comi demais. Vou subir na balança. Na balança. Meu peso. Eu vou olhar o peso. Que a gente chama de... Ai, meu Deus. É porque eu tô olhando essa imagem e eu não estou conseguindo relacionar. A gente chama de massa, né? De massa, mas eu não estou conseguindo relacionar como foi que ele juntou, por exemplo, em forma de objetos. Sim. Uma pessoa, planeta e... É isso. Ele vai tentar encher a sacola dele das coisas. A gente falou que a teoria começa com você selecionar as coisas. Selecionar as coisas, isso. Ele vai sentar e vai... Eu vou explicar o que do universo. Aí a gente foi colocando exemplos de objetos que a gente sabe que a teoria de Newton aborda. Então, cadeira, o bloquinho. Ficou mudo.
Ô Letícia, desculpe, mas a minha ligação caiu. Tudo bem. Tá ouvindo? Tô sim. Ok. Onde foi que nós paramos? A gente estava falando, ó. Sobre a massa dos objetos Foi, que exatamente. Newton colocou na sacola de teorias. Isso. Então ele vai colocar os objetos que têm massa, tá? É justamente o que ele quer explicar. Você está vendo a tela? Não, né? Ainda não. Tá, deixa eu compartilhar aqui. Ok, continua gravando. Isso está tranquilo. Você deve estar vendo minha tela agora. Isso, agora. Abriu. Pronto. Não vai mais cair, não. Eu já consertei aqui. Então, a gente falou. Os objetos têm uma inércia, tá? Essa medida da inércia é proporcional à massa. Então, Newton está colocando na sacola todos os objetos que têm massa. Isso é um projeto muito ambicioso para Newton. Ele acha que vai dar conta. Ok? Muito bem. Então, a gente vai fazer uns exercícios. Colocou na sacola objetos que têm massa. Então, a gente vai fazer uma lista de coisas que têm massa. E para a gente entender o que as coisas, como são as coisas que têm massa, a gente tem que fazer um exemplo oposto. Procurar as coisas que não têm massa. Então, a gente vai escrever uma lista de coisas que entraram na sacola e uma lista de coisas que ficaram de fora da sacola. As coisas estão dentro da sacola, Newton tenta entender, tenta explicar. As coisas que ficaram de fora, ele vai dizer, eu não quero nem ver. Então, me dê exemplo aí de coisas que tem massa, tá? Que a gente preencher aqui. Tá? Sofá. Ótimo. Mesa. Certo. TV. TV. Deixa eu anotar aqui. TV. Frigideira. Frigideira. E armário. Armário. Note como foi fácil, tá? Agora eu quero 5 coisas que não tem massa. Ar. Hidrogênio. 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 Nitrogênio. Nitrogênio. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Deixa eu ver. Deixa eu anotar aqui, peraí, antes que eu me perca. Agora, ó, eu vou anular essas 3 coisas que você falou. Porque o ar, quando você fala o ar, já está falando tudo isso. É, o ar. Por isso que eu mudei e falei oxigênio depois. Tá. Então eu vou tirar oxigênio, vou tirar nitrogênio, não vou permitir, porque o ar já tem essas coisas. O ar já tem essas essas coisas. coisas. Não posso mudar não, professor? Não, 4 coisas que não tem massa. Aqui já tem o ar e outras coisas. 4 coisas que não estejam no ar, né? Vamos lá. Agora pegou, viu, professor? Sim. Coisas que Newton não explica. Deixa eu ver. Na pauta, coisas que não têm massa. Tudo. É porque assim, o que não tem massa não ocupa lugar no espaço. Tecnicamente não existiria, né? Olha a complicação que você está se metendo aí. Deixa eu ver. Mas no ar eu poderia encontrar vários compostos gasosos que não... Sim, mas você já falou líquidos. Já falou gases. Você já falou dos gases. Líquidos, poderia ser líquidos. Mas o líquido não tem massa? Tem, mas aí já fica mais difícil, porque aí já elimina. Não, mas o líquido tem massa. O ar líquido também não tem massa, não? Tem, mas é bem inferiorzinho. Então você pode tirar da lista. Se tem massa, pode tirar da lista. Não teria nada. 5. Não tem 5 coisas que não tem massa. Vai lá, diga aí. Creio Mas que eliminou o ar também, porque o ar tem massa, né? Porque, por exemplo, massa é tudo aquilo que ocupa um lugar, né? Massa é tudo que tem quilo. Se tiver quilo, tem massa. Pronto. Então a gente já pode voltar pro ar. ar. A mão aqui, ó, no ar, não bate em alguma coisa, faça assim, ó. Porque ele tem a pressão, tem... mas aí quando você sente ele assim, você está batendo no ar. Ele tem 1,3 quilos a cada metro cúbico. Cada metro cúbico de quilo de ar é 1,3 quilos, quase 1,5 kg. Vamos lá, 5 coisas sem massa, diga aí. Que Newton não explica. Sim. Que fazem parte do nosso universo.
Isso deveria ser questão de concurso público. Eu ia pegar muita gente. Deixa eu ver, 5 coisas. Sinceramente, não estou conseguindo pensar em nada agora. Tá, eu vou preencher a lista aqui pra você. Vamos dar uma olhada. Do lado esquerdo, eu botei exemplos também, que nem você. Cadeira, mesa, lápis, carruagem, pessoas, planeta, né? Coisas sem massa. Professor, fantasmas, professor. Olha o segundo item aí, fantasmas. Fantasmas têm massa? Não, nem existe. Não. Então, fantasma não entra na sacola. Newton não vai querer explicar fantasma. Vida. É verdade. Se você já fizeram esse experimento, é horrível, mas já fizeram. Colocaram uma pessoa que estava nos seus últimos momentos em cima de uma cama, botaram a cama em cima da balança, para esperar a pessoa falecer. Quando a pessoa faleceu, o pessoal foi lá olhar os quilos. Deu a mesma quantidade de quilos. Professor, então, vida não vai ter massa, né? Já ouviu falar da teoria das cordas? Sim. Eu achei bem interessante, eu achei uma teoria bem interessante. Mas aí essa é aquela ideia assim de vou com uma coisa sofisticada quando a gente quer uma coisa básica. Se você falar com uma criança de 11 anos que a teoria das cordas, ele vai chorar, sair correndo. Isso não é fica. verdade. Coisas que não tem massa. Com certeza as emoções não tem massa. A raiva, o amor, o ódio. Sinceramente, eu estava pensando em coisas, por exemplo, mais dentro, tudo bem que isso aqui está dentro da realidade, mas, por exemplo, toda vez que a gente vê uma questão, a gente sempre olha ao nosso redor. Mas você tem ao seu redor vida, não tem não? Tem. Ao seu redor tem raiva, tem amor? Tem, mas assim, a gente olha mais as coisas sólidas, que são, tipo, por exemplo, a mesma coisa que quando a gente vai fazer uma apresentação, a gente sempre olha os pontos da sala, né, quando a gente está conversando, que é uma dica. É a mesma coisa quando a gente vai responder uma pergunta assim, rápida, né, que a gente não teve um preparo para responder aquilo ali. Aí Outra coisa que pensamento. Newton não vai colocar pensamento, informação, tá? Pensamento está atrelado à informação, tá? Então, um livro, tá? Você pega letrinhas assim, escreve uma palavra, por exemplo, com as letras, tá? Você bota assim, escreve umas letras, com as palavras, tipo esses bloquinhos aí, né? Com letrinhas. Você pega as letrinhas e arruma assim. Se você bagunçar, não tem mais a palavra, mas a massa continua a mesma. Né? Verdade. O vácuo também não tem massa, concorda comigo? Concordo. Então Newton não vai explicar a informação, não vai explicar o vácuo, não vai explicar o vazio. Em particular, uma coisa muito importante que não tem massa é a luz. Você sabia disso, que a luz não tem massa? Não, isso eu não sabia. Então a luz... Por que não? Quem souber morre. Porque é o seguinte, essas coisas são assim, quando a gente olha o nosso universo, você pegar a luz e tentar colocar em uma balança, não consegue. Fora que a velocidade dela é muito alta. É muito alta, mas ela não tem massa. A gente vai falar nesse ponto daqui a pouco. Então a luz não tem massa. Energia não tem massa. Isso é interessante. Energia não tem massa. Luz é uma forma de energia. Tá? Então, essas coisas todas vão ficar fora da sacola. Newton não vai explicar essas coisas. Aí já vem pra... Olha aí, ó. A atmosfera tá com a linha cruzada, tá vendo? Porque ela tem 1,3 km vai à esquerda. Então Newton fala, as coisas da minha teoria são essas aí. É cadeira, mesa, lápis, carruagem, atmosfera, planeta, essas coisas assim. Tá certo? Mas pra época dele já é grande coisa. É maravilhoso. Ele é considerado um gênio, né? Porque conseguiu fazer isso. Então, tá aí o bloquinho, foi para a sacola da teoria e ele chega na primeira lei. Qual é a primeira lei? Dita de forma simples, tal que uma criança de 11 anos compreende. As coisas da minha teoria, da teoria de Newton, tem massa.
Tranquilo? Reduz a aparência, divulga profundas e Essa é a reafirma a primeira fé lei. para que nada apague o sorriso do seu rosto. Agora vamos para a segunda. Como é que essas E a coisas beleza da sua interagem? pele brasileira. Você aí, já Tá? saiu ganhando Antes com Uber? disso, observe que não se usa a primeira lei para resolver o problema da física. Ela só faz o seguinte, ela define quais objetos são da teoria e quais não são. Felicidade que é ganhar o prêmio. Então, isso quer dizer que toda questão que trabalha a primeira lei, se você olhar de pertinho, bem de pertinho, você vai ver que essa questão, na verdade, está perguntando o seguinte, ó, você sabe como objetos que possuem massa se comportam? Tá? Esse, no fundo, é a única pergunta que é possível com objetos, com a primeira lei. Né? É uma situação de classificação. Você vai classificar. Esse objeto tem massa, esse objeto não tem. Esse objeto tem massa, esse objeto não tem. Olha aí que eu já estou usando, né, essas coisas como coisas que têm massa, coisas que não têm massa. Muito bem. Vamos ver como é que essas coisas se comportam, tá? Então, observe o seguinte, eu tenho um bloquinho aí e vou imaginar que esse bloquinho tem uma velocidade para a direita. E eu vou imaginar que tem uma moça parada olhando esse bloquinho. E depois, vou imaginar que tem um rapaz em uma canoa que está se movimentando com a mesma velocidade do objeto. Né? E ele fica olhando assim. Se a gente fizer isso, permitir que haja esse movimento, olha o que acontece. Tá vendo? O cara do caiaque, da canoa, ele se movimentou junto com o bloco. Então, quando ele olha para esse bloco, ele fala: esse bloco nem se aproximou de mim, nem se afastou. Tá vendo? Ó, a distância ficou igualzinha. Ele diz então: esse bloco para mim está parado. A moça, por outro lado, percebeu que o bloco se afastou dela. Quando o bloco se afastou, tá? Ela percebeu, olha, ele tem essa velocidade. Então ela imaginou o bloco tem velocidade. Já o rapaz do caiaque falou, olha, o bloco não tem velocidade. O bloco está parado em relação à minha pessoa. Bem, isso é uma característica típica dos objetos que têm massa, das coisas de Newton. Toda coisa de Newton que ele colocou dentro da sacola tem esse comportamento. As coisas que não são de Newton vão ter outro comportamento. Né? Vamos ver um exemplo. Justamente aquele exemplo que você falou, a luz. A luz é interessante. Digamos que a luz no centro da tela está indo para a direita. Tá? Ela tem uma velocidade que na física a gente chama de c. C é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então a moça olha para a luz, a moça está parada, e o rapaz do caiaque, que tem uma velocidade menor do que a da luz, também olha para a luz. A moça mede a velocidade da luz e descobre a medida deu justamente 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. O rapaz do caiaque fez exatamente a mesma coisa. E o resultado dele foi 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Não importa a velocidade do caiaque, ele pode estar indo até bem rápido. Sempre que ele medir a velocidade da luz, ela vai ser 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Como é que a gente sabe? Porque a gente já fez isso. A gente já mediu a velocidade da luz até dentro de um avião, que estava indo muito rápido. A gente já mediu a velocidade da luz dentro de um foguete, que estava indo mais rápido ainda. Sempre dá o mesmo resultado. 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Ninguém nunca viu luz parada. Ninguém nunca viu luz com velocidade menor. A gente que está parado na Terra acha que está vendo a luz do Sol, tá? E a luz está com a velocidade de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. A gente acha que a gente está parado, mas a gente não está. A Terra está em movimento. O sistema solar está em movimento. Está tudo rodando, mexendo, movimentando, mas a velocidade da luz para todo mundo sempre é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Isso mostra que isso não é uma coisa de Newton. As coisas de Newton se comportam como bloquinhos.
O bloquinho é assim. Para uma pessoa ele pode estar parado, para outra pode estar em movimento. A luz é diferente. A luz não é uma coisa de Newton. Ok? Então fica fora da sacola. Newton não vai explicar a luz. Outra coisa, fantasma, né? A gente está falando sobre fantasma. E fantasma é uma coisa de Newton? Todos que nos assistem. Mas depende, né? Às vezes eu acho que é um pouco da imaginação ali. Mas é uma das coisas de Newton? Não. Tem massa? Não, não Olha, tem olha como é que o fantasma se comporta. Tá o fantasma aí no centro da casa, né? E o fantasma parado. A mocinha tá olhando o fantasma, vendo o fantasma parado. O rapaz que tá em movimento tá olhando o fantasma, tá lá o fantasma parado. Acontece o seguinte, que de repente o fantasma desaparece. A mocinha olha, o fantasma desapareceu. O rapaz olha, o fantasma desapareceu. O que a gente entende por um fantasma desaparecer? É que ele sumiu daqui e apareceu em outro canto. Esse outro canto pode estar bem longe, mas que ele fez isso, ó, instantaneamente. Isso quer dizer que a velocidade dele foi muito grande, tão grande, que os dois vão pensar, olha, a velocidade foi infinita. Os dois concordam que a velocidade do fantasma foi infinita. Ele saiu daqui e foi para outro lugar, muito rapidamente. Note aí que fantasma, a gente pode argumentar, não é uma coisa de Newton. Então, a ciência não vai dizer que fantasma não existe. A ciência vai ver se fantasma faz parte das coisas que ela explica ou não faz parte. Então, fantasma ficou fora da sacola. Então, Newton não está dizendo que fantasma não existe. Ele está dizendo que a minha teoria não explica fantasma. Olha que interessante, tá vendo? Mas já tem teoria já. Tem teoria que o quê? Sobre espíritos. As teorias da física não conseguiram. Mas não, explicar teorias nada desse físicas tipo. não. Tem ele faleceu, na verdade. Acho que foi em 2009 que ele faleceu. Ele fez uma teoria de reencarnação e tudo mais. Sim, mas aí essas não são Só que não teorias da são ciência. teorias, não são teorias que ele tem comprovação. Exatamente. Então, se é uma teoria que não tem comprovação, para a ciência a gente chama isso de especulação. Está especulando. Muito bem. Vamos lá. A segunda lei de Newton, né? Como é que as coisas interagem? Bem, é o seguinte: se você tem uma coisa, tipo um bloco, você pode puxar ou empurrar um bloco. Isso é a mesma coisa que aplicar uma força. Quando você aplica uma força, na verdade você está puxando ou empurrando. De vez em quando, em vez de falar força, eu vou falar puxar ou vou falar empurrar. Note que a gente está abandonando a linguagem de força em prol de puxão e empurrão, porque uma criança de 11 anos vai ter facilidade de entender. Então, se você está explicando para a criança de 11 anos, se você fala, eu vou puxar ou empurrar uma coisa, o que acontece? O que você diz a ela? Qual é a evolução do bloco? O que muda? O puxão e empurrão muda o que nessa coisa? Que ele vai se mover. Ele vai se mover melhor e isso está Que ele vai sair do lugar que ele está. Ele vai sair do lugar do que ele está e vai Que para ele outro está, lugar? que vai para e vai para um lugar aproximado. Se fosse com a criança, eu tenho que até melhorar minhas explicações do que eu tenho uma filha. Melhore aí. Melhore. Sem usar força, né? O que você está me falando meio que me lembra dos gregos. Os gregos falaram, é óbvio, altera a posição. Ele estava aqui e foi para acolá. Acontece que os gregos não evoluíram a partir daí. A civilização meio que estagnou, porque eles não entenderam o movimento. Eles não entenderam as leis de Newton, né? Então, isso aí foi uma coisa que limitava o pensamento deles. Por que eles tinham essa impressão? Principalmente devido ao atrito. Quando você tem atrito presente, que você puxa e empurra um objeto, ele sai daqui e vai para lá, para mais adiante. Se você tivesse uma possibilidade de estudar o movimento de um objeto sem atrito, você vai ter outra opinião. Não vai ser essa dos gregos. Você vai descobrir o seguinte, ó.
quando você puxa ou empurra uma coisa, né, o objeto muda de velocidade. Se não tiver atrito, ele vai continuar com essa nova velocidade. Se ele já vem com velocidade e você puxa e empurra, a velocidade ou vai aumentar ou vai diminuir. Mas é só isso. Puxar ou empurrar uma coisa muda a velocidade. Newton percebeu que o que atrapalhava os gregos era o atrito. Observe que há uma necessidade de contato, ou seja, o puxão ou empurrão só muda a velocidade enquanto há contato entre um objeto e outro. Então, o que acontece? Você empurra, o objeto sai com velocidade. Se não tiver atrito, ele vai sair com velocidade constante a partir do momento que não tem mais contato. Então, puxão e empurrão sobre uma coisa de Newton muda a velocidade dessa coisa. Aí uma criança de 11 anos vai dizer, entendi, fácil. Né? Aí você vai perguntar, o que mais é necessário? Vamos dar uma olhada. Segundo a lei de Newton, fala então, um puxão ou empurrão muda a velocidade de uma coisa. Essa é a segunda lei de Newton, de forma simples, tal que uma criança de 11 anos compreenda. Vamos lá, olha o que acontece. Percebeu? Aí é o calor Sim. pra cima do... Olha o que aconteceu, ó. Você percebeu que passou um bloquinho por dentro do outro? Aí sim, as Percebi. pancadas de chuva podem ser Isso não fortes é entre a normal. tarde e a noite. Aí Newton fala assim, ficou esquisito, tá parecendo um videogame da década de 80. Vou precisar de uma terceira lei. É aí que vai entrar a questão da terceira lei, porque ele não quer que um passe por dentro do outro. Vamos responder. Quando você aplica, vamos tentar novamente, olha o que acontece. Eles batem. A terceira lei fala o seguinte, ó. Terceira lei, dois objetos não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Note que, novamente, você tem uma lei antifantasma, porque uma coisa que fantasma consegue fazer é atravessar um objeto. Newton está falando, olha, os objetos que têm massa não atravessam uns aos outros. Isso quer dizer que ou fantasma não existe, ou fantasma não tem massa. Ok? Note que a gente falou que no universo existem coisas que não têm massa. Então, ter massa não é condição de ser uma coisa. Muito bem. Então, as três leis de forma simples ficam assim. As coisas têm massa, um puxão ou um empurrão muda a velocidade de uma coisa, duas coisas não podem ocupar um mesmo lugar ao mesmo tempo. Simples, a criança de 11 anos está feliz. Deixa eu anotar isso, professor. Pode Deixa eu anotar. Trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tradução do juridiquês. Um assassino confessa. Muito bem. Newton, tá, fez essas três leis da mecânica, mas também teve outras contribuições. Ele falou sobre a gravitação e também falou sobre as cores. Tá? Quando você estiver pronta, você me fala para eu passar o slide, tá? Pronto, professor. O senador. Então, existem formas mais sofisticadas de enunciar essas leis. Tá? Por incrível que pareça, as leis são só essas. O resto é tudo consequência. Então, qual é uma forma mais complicada de enunciar isso? Você já pode ter visto isso em algum livro. Fala assim, todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. É aquela confusão que as pessoas têm dificuldade de entender. E está certo mesmo ter dificuldade.
Note aí que a primeira lei fala de forças, e a força só é definida na segunda lei. E a terceira, a toda ação há sempre uma reação oposta e igual e de igual intensidade. Ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais, divididas em sentidos opostos. Muita confusão, tá? Então, elas são boas? São, tá? Mas a gente tem que enxergar elas de forma mais simples. Aquela foi a minha proposta que eu coloquei anteriormente, tá? A outra teoria de Newton chama gravitação universal. Ele percebeu o seguinte, olha, tem maçã em uma árvore, de repente a maçã cai. Enquanto ela cai, a velocidade está aumentando. A gente falou que Newton disse que força aplicada a um objeto muda a velocidade. Então ele imediatamente percebeu que enquanto a maçã cai, existe alguma força que atua sobre ela. Simultaneamente, ele usando a lunetazinha dele, ficou observando os astros e percebeu que a mesma força atua sobre os astros. Ele chamou essas forças da força da gravidade. E ele escreveu uma relação para essa força. Ele disse, olha as duas bolinhas aí à esquerda, tá vendo se tem uma massa M1, uma massa M2, uma puxa a outra em direção uma à outra. Então ele escreveu, olha, a força entre essas duas massas é igual ao produto da massa dividido pelo quadrado da distância. Foi essa grande contribuição de Newton. Esse símbolo que está na equação aí, quer dizer, foi o símbolo que Newton usou, quer dizer proporcional. Ou seja, ele falou, a força é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que esse puxão gravitacional faz? Faz as coisas caírem, organiza os astros, organiza o sistema solar, organiza o universo como um todo, as galáxias, assim por diante. Também esse puxão é responsável pela maré alta e pela maré baixa. Especificamente, nós temos 2 marés altas e 2 marés baixas a cada dia. E quem faz isso é a força gravitacional. Tudo isso Newton fez durante uma pandemia. Teve uma pandemia que atacou a cidade de Londres e ele fugiu e foi se manter saudável na fazenda de um tio dele. E foi lá que ele escreveu os principais trabalhos da vida dele, em mais ou menos 3 anos de pandemia. Você vê, né? Como são as coisas. Muito bem. Aí ele percebeu uma coisa interessante, que deixou ele muito desconfiado dessa força gravitacional. Ele falou, essa força é diferente. Lembre lá atrás que a gente falou, quando você empurra um objeto, tem que ter contato. Tá vendo aí o rapaz? Ele está botando a mão em cima do bloco. E como é que isso fica? Com a força gravitacional. A maçã cai e aumenta a velocidade. No caminho, não tem nada tocando nela. Aí ele vai perguntar, isso é ação sem contato? Ou ele chamou também, isso é ação à distância, de longe? Ou seja, o planeta Terra puxa a maçã sem tocar nela? Que coisa esquisita. Todas as forças que a gente conhece no dia a dia, você tem que tocar em um objeto para puxar ou empurrar ele. Um puxão ou empurrão sem haver o toque, eu acho esquisito. Então essa foi a posição de Newton. Aí ele falou o seguinte, então Newton fez uma teoria que explica como as coisas que têm massa se comportam. Ele sabia que ele deixou um bocado de coisa fora da sacola. Ao falar isso que foi dito aí, ele está admitindo que ele sabe que ainda existe muita coisa a ser descoberta. Hoje em dia, a gente tem uma noção
que as coisas que têm massa são aproximadamente 4% do todo. Outros 96% são coisas diferentes dessa massa que a gente está acostumado. Né? Então isso é muito interessante. Seguindo agora, a gente vai para Maxwell. A gente vai agora fazer o mesmo caminho, considerando o mundo de Maxwell. A gente vai ver quais são as coisas que Maxwell considera, as coisas que vai colocar dentro da sacola, da teoria dele. A gente vai perguntar como é que essas coisas interagem. A gente vai perguntar, tem outros detalhes da teoria que são importantes? Então, Maxwell olhou para o mesmo mundo que Newton olhou, para o mesmo universo, e já conseguiu enxergar mais longe, ver mais coisas. Então, ele fez com que a física conseguisse explicar mais fenômenos naturais. Claro, a teoria dele também vai ter aplicação no mundo real. É aí que vai ser a comprovação, se a teoria é boa ou não é. Pode falar então que haviam mais coisas dentro da sacola de Newton, e Newton não tinha percebido. Muito bem. Quais são essas coisas de Maxwell? Maxwell descobriu que alguns objetos podem adquirir uma coisa chamada carga. Se você, através de atrito, tá, passa um pente no cabelo, às vezes o seu cabelo, em vez de descer, ele fica em pé. Isso acontece porque existe uma repulsão. Você pode enxergar isso também em algum tipo de lençol que tenha lã, por exemplo, um edredom que tenha lã. Se você faz um atrito, os pedacinhos de lã que estavam deitados depois do atrito ficam em pé, né? Os fiapos de lã do próprio tecido. Ele olhou mais essas coisas, que ele chamou de cargas elétricas, e descobriu que existiam cargas positivas. Então, olha a primeira fileira aí, 2 positivos, eles vão um repelir o outro e vão tender a se afastar. Existem cargas negativas, tá bom? Que vão se repelir também. E se você pega uma carga positiva e coloca perto de uma negativa, elas vão se atrair. Você pode perceber, às vezes, passando o braço perto da tela, ou passando o braço perto de uma revista nova que você folheia, que você muda as folhas, você vai perceber que os cabelos do seu braço são puxados pela página. Isso é uma situação de positivo e negativo. Você tem uma atração. Os televisores antigos tinham muito isso, aqueles jabulanes, né, aqueles televisores grandes. Você, ao desligar, a tela ficava toda eletrizada. E você podia chegar seu braço perto, e ela ia puxar os cabelos do seu braço. Você ia perceber que existia algo diferente ali. Então essas são as cargas. Vamos olhar essas cargas um pouquinho mais de perto. Vamos imaginar que Newton viu essas cargas e Maxwell também viu as cargas. Vamos dizer assim, Newton vai tentar explicar o que está acontecendo e Maxwell vai também tentar explicar o que está acontecendo. Então os dois observam atentamente. Você coloca 2 positivos lado a lado e você solta eles, um vai empurrar o outro para longe. Então isso aqui vai acontecer. Newton vai se perguntar, rapaz, as cargas inicialmente estavam paradas. Eu soltei, elas entraram em movimento. Eu sei que movimento requer energia. A gente chama essa energia de energia cinética. A gente sabe que a energia se conserva, não é criada nem destruída. Então, Newton vai perguntar, onde é que estava essa energia antes de começar a se mover as pequenas cargas? Maxwell vai fazer exatamente a mesma pergunta. Onde estava a energia que agora vejo como cinética? Os dois estão se perguntando a mesma coisa. Agora, cada um vai criar uma resposta com base na teoria dele, no universo que ele conhece, na realidade em que ele se encontra. Né? Que devido ao conhecimento são realidades diferentes.
Então Newton tenta explicar e vai dizer, olha, essa energia estava guardada em algum lugar. Então, de acordo com as coisas que ele conhece, lá da física, tópicos da física 1, ele vai buscar lá e vai propor, olha, eu vou imaginar que existe uma mola que eu não estou vendo. Com certeza tem uma mola aí. Tem alguma mola que está fazendo com que eu não vejo a mola, mas a mola está ali, tem uma energia guardada na mola. Quando eu solto as bolinhas, a mola, tá, expande e empurra as bolinhas para um lado e para o outro. Com certeza eu não estou enxergando a mola. Essa é a forma que Newton encontra de explicar. Já Maxwell vai ter uma abordagem diferente. Primeira coisa ele vai perguntar, será que isso é ação à distância? Eu falo, olha, eu estou junto com com Newton, não acredito em ação à distância. Deve ter alguma coisa aqui que está fazendo isso. Então, ele percebe, né, que existe alguma coisa no espaço em torno da carga. Ele chama essa alguma coisa de campo elétrico. Toda carga nasce com campo elétrico. O campo elétrico tem origem na carga elétrica. A gente chama esse conjunto da carga-campo. A gente chama isso da carga-campo elétrico. Note aí que a gente fez um desenho para representar o campo elétrico. Maxwell sabia que esse campo tinha certas características. Uma delas é que você não conseguia enxergar ele, mas ele estava lá. A pergunta que Newton ia fazer é, isso é fantasma, é? Isso é ação à distância? Maxwell vai pensar sobre esse problema. Ele vai chegar à seguinte conclusão. À direita aí, você está vendo duas cargas que foram aproximadas. Ele vai dizer, olha, quando você aproxima as duas cargas, você empena as linhas do campo elétrico. Quando você empena elas, elas não ficam satisfeitas. Elas querem voltar a ficar retas. Então, se eu soltar essas duas cargas, essas linhas vão tentar ficar retas. E uma carga vai empurrar a outra para longe. Então, Maxwell fala, as linhas preferem ficar retas. Isso explica a repulsão. Ele está dizendo, esse campo elétrico existe, eu não estou enxergando ele, mas eu vou representar ele por essas linhas. Ele está ali, eu sei que está. Chamaremos isso sempre de carga-campo. Maxwell fala isso. Quando ele pensa no positivo e no negativo, olha o que acontece. Esse campo que tem em torno da carga, que na positiva está empurrando para longe, na negativa puxa para perto. Quando ele bota uma positiva e uma negativa juntos, as linhas ficam como está à direita. Essas linhas estão todas deformadas, elas não estão satisfeitas, elas querem ficar retas. Se você tentar fazer com que todas essas linhas fiquem retas, você vai ver que a forma mais fácil é você deixar as duas cargas ficarem se aproximando. Então, as linhas, ao se endireitarem, vão pegar e puxar as cargas uma em direção à outra. Isso não é óbvio inicialmente quando você olha para a figura, tá? Mas se fossem taliscazinhas de bambu, por exemplo, que você tivesse feito ficar curvas, se você soltar, ela vai querer endireitar e deixar as bolinhas, tá, conectadas pela talisca reta. Então, de fato, isso acontece. É possível mostrar isso. Então, Maxwell está dizendo uma coisa muito importante, muito diferente. Ele está dizendo o seguinte, olha, não é uma mola invisível, não é uma mágica, mas é uma coisa nova do universo, que a gente não tinha percebido antes. São os campos elétricos. E se você perguntar, e Maxwell, como é que você sabe que isso é uma coisa? Quando a gente perguntava a Newton, como é que você sabe que isso é uma coisa? Newton falava, tem massa, eu boto na balança e lhe mostro.
E quando você pergunta a Maxwell, como é que você sabe que isso é uma coisa? Ele vai dizer muito simples, olha, quando as duas cargas estavam próximas umas à outra, duas positivas, e eu soltei, elas ganharam velocidade. Então, isso quer dizer que elas tiveram energia de movimento mais tarde. E eu tenho que perguntar onde estava essa energia antes do movimento. Eu digo que estava guardada nesse ente, o campo. E eu vou dizer que o campo existe justamente porque ele guarda energia. Então isso faz uma diferença muito grande entre o que Newton fala que existe e o que Maxwell fala que existe. Newton está dizendo, para uma coisa existir, basta ter massa. Maxwell está indo além. Está dizendo, existem as coisas de Newton, que tem massa, mas tem outras coisas no nosso universo que não têm massa. Elas são muito importantes. Isso é uma mudança. Uma mudança importante. Tá aí, à esquerda, coisa é a mesma coisa que massa, para Newton, tá? Coisas são justamente coisas porque possuem massa, fala Newton. À direita, Maxwell diz, algumas coisas têm massa, nem todas têm. As coisas com massa são as mesmas coisas de Newton. As coisas de Newton são feitas de igual número de cargas positivas e negativas, deixando o objeto neutro. Toda carga tem massa, mas também tem campo elétrico. A gente chama isso de carga-campo. Note aí que toda carga elétrica tem massa, mas também tem um campo elétrico. Existe energia armazenada nesse campo. Então, Maxwell diz, se guarda energia, é uma coisa. É uma coisa da minha teoria. Vou colocar na sacola. Um principal exemplo disso, né, são as cargas positivas, que são os prótons, e as cargas negativas, que são os elétrons. E eles podem ser encontrados nos átomos. O campo, seja esse elétrico ou magnético, é um substantivo concreto ou abstrato? Essa pergunta é para você, Letícia. Vê se você consegue explicar isso aí. Um substantivo concreto, porque por mais que o campo seja algo não possamos ver, né? Tecnicamente, Nem tocar nele. a gente não pode ver nem tocar, ele existe. Por que você fala que ele existe? É substantivo concreto ou abstrato? Porque, veja bem, o oxigênio a gente consegue ver? Não, mas quando você passa a mão assim, a sua mão bate, você sente ele. Mas a gente consegue sentir o campo quando ele existe, ele é repelido. Mesmo que seja sensações mínimas, Sim. Por exemplo, ou enormes, né, que tem explosões também. Sim. A gente consegue. Você consegue ver indiretamente, né? Indiretamente, a mesma coisa é o oxigênio. Mas ele não parece meio que fantasma, não? É a reação dele. Ele não parece um fantasma, não? Mas ele tem uma reação. O fantasma não tem reação nenhuma. Como assim que tem reação? Explique aí como tem reação. Por exemplo... Vamos imaginar, você tem uma revista nova. Ele abre a revista nova e passa o braço. Aí você sente o seu cabelo sendo puxado e empurrado. Isso, a mesma coisa é o pente. Quando a gente passa o pente... Sim. Pronto. Tem uma reação, ele causa uma reação. Tá. Entendeu? Então, se um fantasma conseguir puxar ou empurrar alguma coisa, você vai dizer que o fantasma existe, é concreto. Eu creio que, por exemplo, não seja só puxar e empurrar, mas seja algo substancial, que tenha, por exemplo, tem explicações. O campo magnético mesmo. Várias coisas foram construídas a partir dessa descoberta. Vários desenvolvimentos de várias tecnologias. Entendeu por quê? Porque teve uma prova de que ele existe. Tá. Então, como poder...
Pode falar. Como poderia chamar de abstrato uma coisa que a gente tem certeza da existência? Sim, sim. Vamos consultar aqui a internet, tá? Eu fui no brainly.com.br, né? É um lugar assim, sempre que tem uma questão para resolver, você pode ir lá, tá resolvida já. Então perguntaram justamente, fantasma é um substantivo concreto ou abstrato? Eu acho que é abstrato. A pergunta que fizeram, fantasma é um substantivo concreto ou é abstrato? Isso é a pergunta que se faça, mas fizeram. Brasileira. Olha a resposta, com certeza. Olha a resposta. É um substantivo concreto. Porque nomeia um ser de existência independente, seja ele imaginário ou real. Olá, sacerdotisa. Então, você pode pensar que o campo elétrico é um substantivo concreto da série. Porque A gente dizer se o campo elétrico é imaginário ou é real. entendi. Entendeu? Então, substantivo fantasma é um substantivo concreto, está nomeando uma entidade. Tá? Então, é esse o caso do campo elétrico? Né? Essa é a pergunta. Maxwell está dizendo: o campo elétrico existe porque em certos momentos a energia que estava no movimento antes estava no campo elétrico guardado. Ou seja, ele é real porque causa esse impacto que você está falando. Ele guarda energia para ser devolvida mais tarde. Mas ele não tem massa igual um fantasma. Você pode dizer o seguinte, ó, ver se faz sentido. Antes de Maxwell, o campo é um substantivo concreto, tipo fantasma. Ninguém achava que ele era real. Depois de Maxwell, que ele chama a atenção que o campo consegue guardar energia, a gente fala o campo é um substantivo concreto, tipo cadeira. É uma coisa do meu universo, tão sólida e tão real quanto as coisas que estão à minha volta, cadeira, sofá, mesa, tudo que a gente falou. Campo elétrico também é real desse jeito. As coisas de Maxwell, vamos dar uma olhada porque essas coisas de Maxwell são mais complexas um pouquinho. Primeiro, você tem aqui à esquerda uma carga parada. A velocidade da carga é zero. Professor? Você olha essa carga, diga, pode falar. Não ficou ruim o áudio. Ah, tá. Já melhorou? Melhorou. Tá. Então, a carga parada tem esse negócio que a gente chama de campo elétrico. Mas não é só isso, não. A situação é um pouquinho mais rica. Se você pegar essa mesma carga e movimentar com velocidade constante, ela ainda vai ter o campo elétrico, essas setinhas aí que estão parecendo os espetos. Mas vai aparecer um outro campo quando a carga estiver em movimento. É um campo magnético. Então essas coisas de Newton, que Newton coloca dentro da sacola dele, são cargas elétricas que paradas têm campo elétrico, mas com velocidade constante elas têm campo magnético. E a situação fica mais rica ainda, porque essas cargas são assim. Eu tenho um desenho à direita, onde eu tenho uma carga, e eu desenhei as linhas de campo ali. E eu vou mostrar a você o que acontece com essas linhas de campo elétrico. Eu não pude desenhar as linhas de campo elétrico, porque ia ficar muito cheio o desenho. Tá? Então eu vou mostrar o que acontece quando eu sacudo essa carga vermelha. Repare com atenção. Está vendo aí que aparecem umas ondas nesse campo elétrico. E as ondas parecem que estão se afastando da carga elétrica. Vai fazer de novo, ó. A gente não enxerga isso, tá? Mas acontece o seguinte, a gente consegue, através de alguns experimentos, vendo a reação das coisas, como você falou,
a gente consegue medir a velocidade dessas ondinhas aí que aparecem nas linhas de campo elétrico. A gente já fez esse experimento, a gente descobriu que a velocidade dessas ondinhas é muito grande. É 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Se você conhece esse número, você vai reconhecer exatamente que isso é justamente a velocidade da luz. Então, quando você sacode uma carga elétrica que tem um campo elétrico, você sacode o campo elétrico. Você sacode também o campo magnético que é criado quando a carga se desloca. Esse desenho aí mostra em vermelho essas ondinhas do campo elétrico e mostram as ondinhas do campo magnético em azul. E se você sacode isso, você vai perceber que parte desse campo elétrico, parte desse campo magnético se solta e vai embora com a velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Isso é exatamente a velocidade da luz. Então Maxwell percebeu que a luz é um fenômeno elétrico e magnético. Então, luz não tem massa, então não é uma coisa de Newton. Mas Maxwell falou, a luz tem energia. Então, isso é uma coisa do nosso universo. Maxwell foi a primeira pessoa na história da civilização humana a perceber que o que vem do Sol, a luz, nada mais é do que campos elétrico-magnéticos oscilantes. Isso é muito interessante. Foi a primeira pessoa a fazer essa conexão. Então você vê que essas coisas que Newton vai colocar na sacola trazem já carga, trazem campo elétrico, trazem campo magnético e já trazem a luz. A carga parada só tem campo elétrico. A carga com velocidade constante tem campo elétrico, mas também tem campo magnético. E a carga, quando você sacode, ela tem campo elétrico, tem campo magnético. Os campos elétricos e magnéticos sacodem junto. Esse sacolejo faz com que partes desse campo elétrico magnético se desprendam e saiam aí o universo afora. Essas são as coisas de Maxwell. Se você pensar bem, onde é que tem cargas que ficam para lá e para cá o tempo todo? É no átomo. No átomo existem elétrons sendo sacudidos o tempo todo. Até os prótons são sacudidos. E justamente os átomos conseguem emitir radiação eletromagnética, luz. É muito fácil de comprovar isso. Se você pegar um aramezinho e colocar na chama, no fogo, você vai esquentar esse arame. Daqui a pouco esse arame brilha. Ele brilha por quê? Porque os elétrons ali estão sacudindo loucamente. E sempre que sacodem, eles vão pegar a energia que está em torno deles e vão mandar para longe como uma oscilação eletromagnética. Você tem alguma pergunta? Não, professor, responde de novo com o áudio fechado. Eu só estou anotando aqui. Tá. Note o seguinte, ó, Maxwell foi o primeiro ser humano a compreender que a luz é uma radiação eletromagnética. Ele, então, criou um novo modelo para a luz. Olha aí as coisas que Maxwell colocou dentro da sacola. Ele, com certeza, já tinha na sacola toda a teoria de Newton. Porque as cargas têm massa. Então, com certeza, a teoria de Newton na sacola. O que mais ele colocou? Colocou as cargas positivo e negativo e os campos elétricos que elas têm. Botou junto, porque as cargas podem estar paradas, ter campo elétrico, e um movimento tem campo magnético, botou junto os campos elétricos e magnéticos. Junto também foi todos os circuitos, corrente elétrica, lâmpadas, tudo isso para dentro da sacola. Os ímãs foram para dentro da sacola, porque tem campos magnéticos.
Tudo isso são as coisas da teoria do eletromagnetismo. E quais vão ser as aplicações dessas coisas? Bem, nós vamos ter as aplicações tecnológicas, nós vamos ter o resistor, o capacitor, o indutor. O que são isso? O resistor é capaz de pegar energia elétrica e transformar em calor. O capacitor é capaz de pegar energia e guardar no campo elétrico. O que é o indutor? É um dispositivo que pega energia e guarda no campo magnético. Você pode guardar energia no capacitor e no indutor para utilizar mais tarde. Existem, então, por exemplo, na rede elétrica, bancos capacitivos e bancos indutivos, guardando energia para poder normalizar o fluxo de energia para as residências. Você também pode utilizar esses componentes, o R, o L e o C, criando um circuito RLC. O circuito RLC é responsável pelas telecomunicações, é responsável pelo rádio, pela comunicação de rádio do seu celular, é responsável pela transmissão das TVs, por tudo isso. Também você usa esses RLCs para fazer os sensores, para fazer os atuadores em toda a situação de automação e controle, tá bom? Que é domínio da eletromecânica. Então, esses componentes vão ser todos importantes aí no que você vai aprender nos próximos semestres. O que é que ficou fora da sacola? O calor ficou fora. O muito pequeno também ficou fora. Então, a teoria de Maxwell não vai explicar as coisinhas mais miúdas do universo. O que é muito rápido também ficou fora. As ondas gravitacionais que foram manchetes dos últimos 5, 6 anos, né, no mundo, no jornalismo, né, todo mundo falou de ondas gravitacionais. A teoria de Maxwell não explica essas coisas. Essas coisas ficaram fora da sacola de Maxwell. A história de cada um. O que aconteceu? Olha, lá em Newton ele fez 3 leis da mecânica e depois o pessoal saiu calculando o resultado, ele e outras pessoas. Até hoje a gente calcula as consequências dessas 3 leis. Ele também criou a gravitação universal, né? Entendeu como é que funciona a gravidade, propôs um modelo para isso. E ele, porque ele queria falar também sobre a luz, tentou opinar sobre a luz, mas só conseguiu chegar até o que se chama a teoria das cores. Ele pegou a luz, passou em um prisma, decompôs em azul, no arco-íris, né? Então ele falou, olha, a luz branca é composta de cores. Aí foi o grande sucesso dele com luz. Não sabia muito o que fazer com a luz. Já Maxwell foi diferente. Maxwell pegou 4 leis e juntou as 4 leis. As leis já eram de outras pessoas. Então, ele não fez muita coisa, ele só juntou. Quando ele juntou, ele percebeu que uma das equações tinha uma coisa faltando. Ele percebeu comparando uma equação com a outra. Ele consertou essa equação e formou um conjunto de leis. Essas leis são as leis do eletromagnetismo. Então, Maxwell fez uma síntese, um resumão. E como consequência desse resumão, ele percebeu que a luz é uma radiação eletromagnética. E então ele explicou a luz, né? Isso foi muito interessante. Bem, aí você pode perguntar, e as interações? A gente já sabe as coisas. E como é que ficam as interações? Lembre-se que Newton, lá a gente falou das coisas, tinham massa. A interação como é que é? Você puxava ou empurrava uma coisa, ela se movimentava. Como é que se movimentava? Mudando a sua velocidade. Ok? Muito bem. Então eu peguei aqui uma carga e coloquei dentro de um campo elétrico à esquerda. A gente vai perguntar o que acontece. A gente não sabe dizer o que acontece. A gente tem que ir para a natureza e verificar. Como outras pessoas já fizeram isso antes da gente, a gente sabe que a carga é empurrada na direção do campo elétrico. Então olha o que acontece. A carga anda. Para a esquerda, o campo elétrico. Lá direito, um campo magnético. Vou pegar a mesma carga e vou dar ela uma velocidade. Note aí na legenda que a seta verde é velocidade. Tá? As setas que são rosa
elas representam um campo magnético. Quando você tem um X, eu estou imaginando que o campo magnético está entrando na página, na tela do computador. Quando tem uma bolinha, ele está em minha direção. Então esse desenho que eu fiz aí tem um campo magnético entrando na tela do seu computador. Quando eu boto essa carga com uma certa velocidade dentro do campo magnético, ele só faz mudar a direção da carga. Ó. Campo elétrico na direção do campo elétrico ganha velocidade. A carga dentro do campo magnético já tem velocidade, ela faz uma curva. Só muda a direção dela. Só isso. Então isso aí são as interações de Maxwell, né? As cargas em movimento formam correntes elétricas que possuem campos elétricos e magnéticos próprios, tá? Muito bem. E como é que funciona a luz? Funciona assim, ó. Eu vou pegar uma carga à direita e vou sacudir ela. Quando eu sacudo, eu balanço os campos elétricos magnéticos que vão se propagar de um lugar até outro. Lembre que a luz se propaga, inclusive, no vácuo. Se propaga na atmosfera, se propaga em qualquer meio que é translúcido, se propaga no vácuo também. Quando ela chega em outra carga, ela vai sacudir essa outra carga. Especificamente vai fazer ela girar. Ó. Então você tem na direita, você tem... Desculpe. Então você movimenta uma carga, movimenta o campo eletromagnético, que vai viajando, e movimenta a outra bem longe. A gente pode ver isso de forma melhor nessa animação aqui. Você tem aí duas estações que vão se comunicar através de ondas eletromagnéticas. Então, cada uma tem um rádio e está usando uma antena. A antena são esses postes aí. Ok? Então, de um lado você sacode a carga na esquerda. Quando você sacode junto o campo eletromagnético. Quando esse campo eletromagnético é sacudido, esse saculejo vai se propagando em direção a outra estação. Né? Acontecendo isso, você vai ter então a segunda carga vai começar a subir e descer. Então você consegue combinar um código. Se subir e descer muito, você vai dizer, por exemplo, S. Se subir e descer pouco, você vai dizer O. Então você vai poder transmitir, por exemplo, SOS, que é um pedido de ajuda internacional. Todo mundo conhece. Se alguém fala assim, SOS vai ajudar que tem algum perigo. Então é assim, de forma bastante rudimentar, que funcionam as telecomunicações. Diga aí, você tem alguma pergunta? Não, pode continuar. Não, a gente está terminando já, viu? Ah, tá. Já são 21h21, a gente já está terminando. Alguma pergunta? Não, eu não entendi. Então, isso aqui foi um sobrevoo, tá? É para a gente desenvolver uma noção qualitativa mesmo. A gente não vai sair daqui sabendo fazer conta, a gente não vai saber resolver o problema, a gente vai poder explicar, né, de forma simples as coisas que nós estamos estudando. Mas é importante. O mais importante, eu queria que meu aluno saísse do ensino médio sabendo isso, ao invés de saber fazer problema de movimento uniformemente variável, que para mim não vale nada. É verdade, porque Entendeu? até na explicação fica mais fácil. Fica mais fácil. O que a gente vai fazer agora? A gente vai agora tentar estudar o nosso conteúdo, sempre lembrando essa primeira aula, para a gente ir mapeando o que a gente está aprendendo. Olha, isso aqui encaixa aqui, isso aqui encaixa aqui, mas a gente vai ter uma estrutura básica para construir em si. Ok? Ok. Não se enxerga, não, menina. Muito obrigada. Ok, obrigado a você, viu? O que a senhora está falando? Mas o que está acontecendo aqui? A senhora sabe Tchau, tchau. Boa noite. que o planeta está tendo um caso com o da outra?